Primeiro ponto que você tem que lembrar agora. O que está acontecendo agora no Brasil em especial é algo que nos últimos anos não aconteceu algo parecido. E portanto essa pandemia, o que é pandemia? Pandemia é quando uma determinada doença ela sai do controle e ela começa a infectar muito rapidamente várias pessoas numa mesma cidade, em um estado, em um país, e obviamente essa doença começa a se espalhar pelo mundo, assim como é o caso do coronavírus, que é o Covid-19. Ou seja, começou com foco lá na China, a China demorou muito para controlar, isso acabou se espalhando para países como Singapura, para países da Europa, inclusive países como, por exemplo, a Espanha, como Portugal. A galera que acompanha Viajando pela Fisiologia já falou que lá é quarentena, tem toque de recolher, não pode sair na rua, a não ser se for para ir no supermercado, a não ser se for para ir na farmácia ou para ir ao hospital. Ou seja, alguns países, inclusive, se sair na rua, se não for por isso, você é multado, pode ser preso e essas coisas todas. E, portanto, isso é uma pandemia, ou seja, uma doença que começou em um lugar, não houve um controle efetivo, se espalhou por aquele país, e aí as pessoas daquele país transitam para outros países do mundo e, portanto, leva a doença se espalha. E essa semana, na última sexta-feira, se eu não me engano, o governo do estado de São Paulo, assim como os governos estaduais, o governo federal, tomou uma série de medidas. Medidas como, por exemplo, fechou cinemas e teatros durante 15 dias, suspendeu as aulas aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares por tempo indeterminado, tanto escola de base como universidades. Em alguns lugares, que mais suspendeu, Raquel? Suspendeu voos, por exemplo. Sim. A Itália, quem está na Itália, o que rola na Itália aí, Raquel? Na Itália, ninguém pode entrar e nem sair do país. Tá preso, tá de quarentena lá, por mais que você é turista. Nos Estados Unidos, a American Airlines agora suspendeu todos os voos entre Brasil e Estados Unidos. Mano, imagina quem foi pra Disney, velho. E aí os parques da Disney, Universal fecharam. E aí as companhias aéreas suspenderam voos. E lá na Disney os caras estão dentro do hotel, velho. Imagina que férias maravilhosas. Conclusão. Duas coisas que você precisa saber sobre isso. Primeiro é que não há precedente de algo similar no Brasil nos últimos 100 anos. E segundo, o impacto econômico disso é algo que é imensurável por enquanto. Ou seja, empresas estão com... como é que fala? Empresas estão assim, cara, deixando de faturar, empresas estão com rombos bilionários e isso afeta inclusive nós na educação física. Então, portanto, é muito provável que nos próximos dias aqui no Brasil a gente entre num sistema muito próximo de quarentena, talvez não muito vigoroso como em outros países, mas é provável que nas próximas 2, 3 semanas a gente fique em casa, assim, trabalhando, em casa, preso dentro de casa. Então é o seguinte, qual que é o impacto econômico disso? Altíssimo. Vou dar um exemplo. Imagina que você é personal trainer e você tem lá um conjunto de alunos, certo? Que todo mês paga para você lá o número de aulas que ele fez, e por conta de medo disso, o que vai acontecer com esses alunos? Eles vão começar a ligar para você, vão começar a cancelar as aulas, e cancelando a aula, boa parte de vocês não vão receber nessa semana aquelas aulas, e portanto, se você vive no fio da navalha, isto é, se você não tem dinheiro guardado, se você não tem uma gestão da sua empresa, é muito provável que você entre em um lado econômico muito sombrio. E quanto tempo deve demorar isso? Cara, é impreciso ainda. Algumas pessoas falam 15 a 30 dias, outras falam 60 dias, mas ainda é impreciso. Então, primeiro ponto, por que que o governo brasileiro, dos estados, estão tomando essas decisões de fechar cinema, sugerir que você não vá em lugares aglomerados, sugerir que cancelem eventos, vários cursos presenciais cancelados no Brasil inteiro, sugerir que você não viaje de avião, sugerir que você não ande de transporte público, ou seja, onde tem aglomeração. Justamente por causa disso. Então presta atenção aqui. Isso daqui é um gráfico de um estudo que foi publicado no dia 6 de março. E eu vou dar o nome do estudo para você. E o nome desse estudo é do pesquisador Anderson. E esse estudo foi publicado no dia 6 de março de 2020 no The Lancet, que é simplesmente uma das melhores revistas científicas que fala aí sobre doença, saúde, atividade física e exercício.
E essa discussão desse artigo mostra o seguinte, turma, o que acontece num caso de pandemia de um vírus qualquer? Cara, o vírus, presta atenção, qualquer vírus é um agente, é um ser vivo. E como qualquer ser vivo, o que ele quer fazer? Ele quer sobreviver. E para ele sobreviver, ele precisa de um hospedeiro, precisa de um corpo, precisa de alguém que tenha aspectos fisiológicos, eu e você. E esse vírus, os vírus em geral, eles têm uma capacidade enorme de mutação, de alterar a sua estrutura, porque vírus é RNA e proteína. Isso é a estrutura do vírus, RNA e proteína. Portanto, lembra da aula do primeiro semestre da educação física, das bases nitrogenadas, DNA? Você tem duas fitas de DNA, o RNA entra no meio, copia uma fita de DNA, e aí, portanto, ele tem o código genético que leva lá para o ribossomo decodificar esse código genético e, portanto, produzir a proteína segundo essa sequência do DNA que o RNA copiou. Como na história, os vírus eles vão evoluindo ao longo do tempo, eles vão mudando a sua estrutura para tentar enganar o seu sistema imune. E é assim que o vírus ele tenta sobreviver. Porque o vírus quer viver assim como você quer viver, assim como eu quero viver. Então olha o que acontece aqui. Esse gráfico aqui, ele explica por que os governos mundiais, o governo brasileiro está tomando essas decisões mais radicais, vamos dizer assim, certo? Então o que você tem aqui? Número de pessoas infectadas. É esperado, só no estado de São Paulo, há aproximadamente 500 mil pessoas infectadas, beleza? E aí lembra o seguinte, a grande maioria das pessoas provavelmente vai ter esse vírus, beleza? Quem que é mais propenso a desenvolver um quadro infeccioso mais grave? Então, para você saber, aproximadamente 80-85% de todos os casos de Covid-19 vai chegar o vírus, vai entrar, vai dominar, vai provocar uma dorzinha de cabeça, uma coriza, sintomas similares de uma gripe, mas depois passa, não vai precisar ir no hospital, não vai precisar de nada. Por volta de 20-15% dos casos são casos que vai precisar de intervenção hospitalar, talvez intervenção inclusive tratamento intensivo, que é mais comum em idosos e em pessoas que têm algum tipo de doença crônica, como diabético, como obeso, como cardiopata. Então são pessoas de risco, beleza? Crianças, adolescentes e adultos, o nível de mortalidade é menor que um grão de areia, beleza? Mas isso não quer dizer que você pode, vamos dizer assim, que você pode descuidar porque você é um agente transmissor. Provavelmente a grande maioria de nós, esse vírus vai chegar até nós de alguma forma, mas não vai provocar, muitos não vão ter sintomas, outros vão ter o nariz escorrendo, tosse. E se você tiver febre, se você tiver falta de ar, aí sim tem que precisar de intervenção médica lá no hospital. Então a pergunta é, por que o governo colocou, vamos dizer assim, um processo de isolamento social? Ou seja, ninguém vai para a escola, ninguém vai para a faculdade, quem trabalha em empresa é para liberar para trabalho em casa, home office, fechou o cinema, não é para ir em lugares aglomerados, claro, se você puder. Por quê? Porque presta atenção, aqui é número de infectados, certo? E aqui são os meses, ok? Aí a gente tem aqui duas curvas, uma curva rosa, que é a curva sem isolamento social, e uma curva verde, que é a curva com isolamento social. Então, por exemplo, o que aconteceu na China? O que aconteceu na China é que surgiu lá esse quadro infeccioso, beleza? E aí o que aconteceu? Em poucos dias, muitas pessoas ficaram infectadas. E ficaram infectadas ao mesmo tempo. E quando as pessoas ficam infectadas ao mesmo tempo, o que acaba acontecendo? Muitas pessoas vão buscar ajuda no sistema de saúde. E muitas dessas pessoas vão superlotar o sistema de saúde e o sistema de saúde não vai ter capacidade de atender com qualidade todas essas pessoas. Portanto, sem isolamento social, que é todo mundo continuar vivendo igual vive, é muito provável que em pouco tempo, muitas pessoas ao mesmo tempo adquiram o vírus, apresentem sintomas, talvez tenha necessidade de intervenção médica e, portanto, isso daqui deve cair rápido.
Então, da mesma forma que aumenta rápido, cai rápido, entretanto, isso daqui pode levar o sistema de saúde a um colapso. Ou seja, pode ser que alguém da sua família seja infectado, apresente os sinais respiratórios, são sinais mais graves que podem levar à morte, e pode ser que você corra no hospital, e o hospital assim não tenha leito de UTI, não tem médico para atender, não tem enfermeiro para atender, porque está super lotado, e talvez um parente seu possa ter complicações sem esperar, beleza? E mais uma coisa, o colapso do sistema de saúde não é só para quem está com o Covid-19, mas se a pessoa tiver um acidente, tiver outro tipo de doença, o sistema de saúde não vai ter como comportar tão bem. Então o colapso é geral, é para todos os tipos, tanto no sistema público como particular. Não tem lugar. Então o governo está fazendo a prevenção disso. Legal. Quem está falando atrás da câmera é a Super Raquel, beleza? Ela faz intervenções assim quando a gente faz a live na lousa. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Semana passada, né, Raquel? Semana passada, a Raquel estava sentindo mal, estava meio estranha assim, aí tomou um remédio, não melhorou. Falei, cara, vamos no pronto-socorro. Chegamos no pronto-socorro, não dava para entrar no pronto-socorro. Não dava para entrar no pronto-socorro de tanta gente que tinha. Aí a gente veio embora, continuou, já ela melhorou, tá bem. Mas se eu precisasse ficar com ela no pronto-socorro aquele dia, cara, seria um negócio assim absurdo. Beleza? Então, o que acontece se a gente deixar todo mundo vivendo normalmente? Todo mundo vivendo normalmente, é provável que em São Paulo, no Brasil, em poucos dias, muitas pessoas ao mesmo tempo vão adquirir infecção, muitos desses grupos de risco vão ter sintomas graves, principalmente sintoma pulmonar, falta de ar, e portanto é provável que o sistema de saúde entre em colapso. Não sei se vocês viram, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que é dono de vários hotéis em Portugal, ele esvaziou os hotéis lá, um grupo da rede dele, transformou tudo aqui em hospital, a China construiu um hospital em 7 dias, mas o Brasil não vai fazer nada disso, tá? Bom, então para não entrar em colapso, e virar uma zona. Por que estão falando assim? Fica em casa, trabalha em casa, não vai em lugares que tem muita aglomeração, suspende a aula. Cara, vamos ficar uns dias quietos que a coisa vai passar. Por quê? Porque se cada um ficar na sua, a transmissão do Covid-19 vai ser a curva verde. E a curva verde, o que acontece? As pessoas vão ficar contaminadas, pessoas vão apresentar os sintomas, só que ao longo de vários meses. E, portanto, você não vai ter esse pico aqui. As pessoas vão ficar infectadas, entretanto, nós não vamos ter esse pico num curto espaço de tempo, então ela vai aumentar menos o número de infectados e mais espaçado ao longo dos próximos meses. E, portanto, se a gente entrar em isolamento social, o que deve acontecer é isso daqui. Risco de mortalidade aqui é menor, porque eu tenho um sistema de saúde pronto para atender e socorrer todo mundo rápido. E em determinado momento isso daqui vai descer. E quando isso daqui descer, o risco desta pandemia voltar é um risco muito baixo. Portanto, primeiro ponto da live, por que o governo está fazendo isso? O governo está fazendo isso, que é justamente para prevenir, para que não tenha um colapso como está a Itália, como aconteceu na China, como está, por exemplo, em Portugal, que a galera está presa dentro de casa. Cara, eu recebi um direct hoje do cara que está na Espanha. E na Espanha o cara falou assim, senhor, não aguento mais ficar dentro de casa, porque não pode sair, beleza? Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é o seguinte, a sua imunologia, o seu sistema imune, que é composto por vários grupos de células, ele é um sistema altamente especializado para poder defender você. Quer ver uma coisa? Quantos dias tem um ano? 365 dias, certo? Você já reparou em um ano quantas vezes você fica gripado? Porque se você ficou gripado, é sinal que entrou um vírus de gripe qualquer, o seu sistema imune não conseguiu imediatamente combater esse vírus, e aí aparecem os sinais, os sintomas, coriza, dor de cabeça, uma febrezinha, talvez muitas vezes um vômito ali, essas coisas todas. Mas, em geral, em 3, 4 dias você recupera, certo? Mas em um ano, quantos dias em um ano você fica gripado? Normalmente, uma pessoa normal
você fica gripado por volta de 10, 12, 15 dias por ano. Vamos colocar 15 dias por ano, certo? Então, opa, anotei errado. Então vamos lá. 15 dias por ano eu fico gripado, de 365 dias, beleza? Cara, se eu dividir os dias que eu fico gripado pela quantidade de dias do ano e multiplicar isso aqui por 100, vai dar 3% dos dias do ano que o meu sistema imune não deu conta de combater um vírus. Portanto, o sistema imune ele é altamente especializado em neutralizar vírus, bactérias, agentes químicos, micróbios, essas coisas, fungos, essas coisas todas que a gente chama de patógenos. Então, olha que interessante. Provavelmente o Covid vai chegar na grande maioria de nós. A grande maioria das pessoas não vão apresentar nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de sintoma. Mas tem pessoas que vão apresentar sinais e sintomas. Aí a pergunta é, por que isso acontece? Bom, eu preciso apagar a lousa, porque eu preciso desenhar um outro gráfico aqui, pode ser? Então eu vou apagar a lousa aqui com o meu paninho. E aí, olha que interessante isso, como é interessantíssimo essa coisa aqui. O sistema imune, turma, tem duas linhas de defesa, tá? Tem o sistema imune chamado de inato e tem o sistema imune chamado de adaptativo. O sistema imune inato é mecanismo de febre, é mecanismo de inflamação, é um grupo de células chamado de células natural killer. Só que a imunidade inata, enquanto a lousa seca aqui para eu desenhar o gráfico, a imunidade inata, que é composta, por exemplo, pela pele, pelos agentes químicos, é composto, por exemplo, por células chamadas natural killer, é um grupo de células. Natural killer é uma célula que ela sempre age da mesma maneira. Ou seja, então imagina só, o vírus ele muda a sua estrutura ao longo do tempo para poder sobreviver, só que a célula natural killer sempre ataca ele da mesma maneira. É o mesmo sistema de defesa. Ou seja, qualquer vírus malandro, velho, ele engana a natural killer de uma forma muito rápida. E você tem a imunidade adquirida, que conforme você vai tendo experiências, né, com vírus, bactérias e fungos, o seu sistema imune vai aprendendo como lidar e como neutralizar. Por isso que esse grupo chamado imunidade inata, o principal grupo de células é chamado de linfócitos. Linfócitos B, linfócitos T é o grupo de células que é especializado, ou seja, elas aprendem a cada novo contato com um vírus. O vírus tenta dar uma de malandro, mudar a sua estrutura, e o linfócito aprende como neutralizar cada vez que esse vírus malandro tenta mudar a sua estrutura. Então olha que interessante aqui. Existe um conceito na imunologia que é chamado de imunossupressão. Em alguns livros você vai encontrar isso ainda com o nome de imunodepressão. Então, por exemplo, por que o Covid-19 vai criar problemas em quem é doente e em quem é mais velho? Porque quem é doente e quem é mais velho, o sistema imune já não tem a mesma velocidade de trabalho, a mesma capacidade de defesa em comparação a um sujeito não doente e em comparação a um sujeito mais jovem. Mas a pergunta é, um sujeito jovem, o seu aluno que treina com você, pode ser infectado pelo Covid-19 ao ponto disso virar sintomas graves, respiratórios, precisar ir para o hospital, risco de morte, UTI? Pode, se esse indivíduo estiver em imunossupressão. Se esse indivíduo estiver em imunossupressão, o que acontece? Imunossupressão e imunodepressão quer dizer que em um determinado momento a tua função imune está abaixo do esperado. Portanto, quando a função imune está abaixo do esperado, eu fico mais suscetível à ação de um vírus, à ação de uma bactéria, à ação de um patógeno qualquer. Beleza? Por quê? Porque o meu sistema imune deve estar trabalhando neste nível e por alguma razão ele está trabalhando neste nível aqui. Então, só para você entender o que é o efeito imunossupressor. O efeito imunossupressor é o seguinte: vamos imaginar que neste eixo do gráfico é o seu sistema imune no estado
no estado normal. Por exemplo, é o meu sistema imune agora. Agora, estou bem, estou feliz, estou aqui brincando com vocês, dando aula, compartilhando conhecimento com vocês, legal, estou bem pra caramba. Então significa que eu tenho contato com vírus e bactéria o tempo todo. Tá vendo essa prancheta aqui? Tá vendo essa prancheta? Cara, você acha que deve ter um vírus aqui? Um vírus que, sei lá, cara, eu fui no mercado hoje, eu talvez não lavei a mão, passei a mão aqui, meti a mão aqui, será que tem um vírus? Será que tem algum patógeno aqui? Tem, cara. Só que eu tô bem. E se eu fizer isso aqui, ó? Concorda que eu tive agora um grande contato? Tive um grande... O professor, você lambi, ó. Tive um grande contato, certo? Por que eu não vou ficar doente? Porque eu não estou em imunodepressão. Deixa eu tomar água, que esse troço está com gosto ruim pra caramba. Agora, vamos imaginar 3 situações diferentes, certo? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tem 3 momentos. Um momento que você está em repouso. Um momento que você está durante o exercício, seja lá qual exercício você vai fazer, se é musculação, se é HIIT, se é natação, se é sexo, não importa. Beleza? Ok? E aqui um momento de repouso pós-exercício. Ok? Então vamos lá. Estou em repouso agora. Estou aqui, lambendo a prancheta. Cadê a prancheta? Não sei, cadê a prancheta? Aqui, ó. Estou aqui brincando de lamber a prancheta. Ai, professor, mas você vai pegar não sei o que, caralho. Puta, tomei água pra caramba hoje. A minha saliva, velho, tem agentes imunológicos que vai destroçar esse patógeno. Então eu lambo, meto a língua. Agora vamos imaginar que eu vou para o exercício. E no repouso pós-exercício, tudo bem? Se você for um cara que come bem, dorme bem, uma pessoa que não é estressada, uma pessoa que faz exercício regular, você procura manter o peso, você come bem, beleza? Se você for essa pessoa, olha o que vai acontecer com o seu sistema imune aqui, ó. Então vamos imaginar, você treina regularmente, você se alimenta bem quer dizer, você se alimenta o que tem que comer, a quantidade calórica que tem que comer, não tem restrição de macronutrientes, não tem restrição de micronutrientes, hidrata legal, você dorme bem, você não é um cara estressado, você foge de situações estressantes na vida, certo? Então beleza, como é que está a tua função imune? Normal. Aí tu vai para o exercício. Em geral, seus parâmetros imunes durante o exercício aumentam, ok? O seu parâmetro imune durante o exercício, ele vai aumentar assim, ele vai aumentar assim, ou ele vai aumentar assim, de acordo com o tipo de exercício que você faz, com o volume, com a intensidade, com a massa muscular envolvida, do método de treino, depende dessa combinação que a gente sabe, beleza? E aí o que acontece depois que você para o exercício? A tua função imune, que durante o exercício estava alta, ela retorna para o nível de normalidade. Beleza? Beleza? Só que esse retorno dentro do nível de normalidade, isto é para quem? Isto é para quem já treina regularmente, para quem come bem, para quem dorme bem, para quem não é estressado, para quem não é, muitas vezes, um sujeito inflamado. Ai, professor, então ferrou. Sabe por que ferrou? Ferrou porque eu durmo mal. Eu durmo poucas horas por noite, durmo toda hora acordando, o cara dá descarga no apartamento de cima, eu... Pô, cara, então não é assim que é teu sistema imune. Porque o sistema imune de uma pessoa que, por exemplo, dorme mal, come trash nos artigos aparece assim, ó, trash food, quer dizer, comida lixo, come mal, ou come pouco, ou é muito estressada, essas coisas todas, é muito provável que a resposta imune seja diferente. É muito provável que ela aumente durante o exercício, mas depois do exercício acontece isso aqui, ó. Ela cai a valores ou a níveis funcionais abaixo do que é o repouso normal,
e depois ela retorna aqui para o nível normal. Então esta queda da função imune é o que você chama de resposta imunossupressora ou imunodepressora em função do exercício. Ok? Isso daqui pode durar de 1 a 6 horas pós-exercício. Aí vem os caras e falam assim, então o exercício é ruim. Aí eu vou dizer, não, exercício não é ruim. Não, então o exercício intenso é ruim, porque exercício intenso leva a imunossupressão. Leva se o exercício for feito num cara iniciante, se o exercício for feito num cara que come mal, num cara que dorme mal, num cara que é estressado, num cara que tem parâmetro hormonal alterado. Então o exercício, ele pode ser algo bom ou pode ser algo ruim, mesmo exercício de intensidade moderada vigoroso, ou exercício próprio vigoroso intenso, dependendo da combinação entre treino, entre nutrição, entre hidratação, entre sono, entre estresse e entre doenças pré-existentes. Então quer ver uma coisa? Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Vamos imaginar que eu tenho um sujeito que está treinando e aí eu vou aumentar a carga de treino do cara. Quando você aumenta a carga de treino, eu tenho uma resposta imune boa durante o treino, quer dizer, melhorei, certo? Só que se esse cara descansa bem, se o tempo de recuperação entre as sessões de treino é adequado, se o cara se alimenta bem, tanto em termos de nutrientes quanto em termos de quilocaloria, se o cara dorme bem, se o cara não é um cara estressado, mesmo treinando intenso, essa é a resposta imune do cara. Boa! Ai, professor! Agora e se eu treinar moderado, mas é um cara que come trash, mas é um cara que não descansa o tempo ideal entre sessões de treino, se é um cara que dorme mal, se é um cara estressado pra caramba, eu treino moderado, certo? No moderado o sistema imune sobe menos, ele aumenta menos durante o exercício. Mas se é um cara que come mal, se é um cara que dorme mal, se é um cara que dá tempo de recuperação, sabe o que acontece? Cai. E aí eu tenho uma imunossupressão. E nessa imunossupressão é aqui que aumenta o teu risco de infecções. Então vou dar um exemplo muito claro para você. Sabe aquele iniciante que vai e começa, se inscreve na academia, e aí o cara troca ideia com a secretária lá, né, com a menina que atende, aquela menina gatinha, bonitona. E aí, quanto é que é a musculação? Sem conto. Eu posso vir todo dia? Pode. Eu posso vir no horário que eu quiser? Pode, de manhã, de tarde e de noite. E se eu quiser vir todo dia, eu posso? Pode, você vem de segunda a sábado, é livre. Aí o que o cara faz? O cara é sedentário, o sujeito em geral tem excesso de peso, em geral a nutrição é trash, em geral o cara dorme pouco e dorme mal, em geral é uma pessoa estressada, e aí o cara começa a treinar todo dia. Aí ele vai na segunda, depois volta na terça, depois volta na quarta, depois volta na quinta, depois volta na sexta, aí ele volta no sábado, aí domingo ele não vai porque não abriu, né? Mas segunda ele está lá, terça ele está lá. E sabe o que acontece com essas pessoas que não dão tempo de intervalo entre as sessões de treino, principalmente no início? Sabe o que acontece? Em geral, depois de uns 10, 15 dias que começou, a pessoa some. A pessoa some 1 semana, 10 dias e depois ela volta. Por quê? Porque ficou gripada. Ficou gripada. Mulheres têm infecção urinária. E por que some? Some porque esse cara é um cara que, ao entrar na academia, ele mesmo mudou a dieta. E, em geral, mudar a dieta do leigo é o quê? Come menos, come pouco, come mato pra caramba, toma água pra caramba, mas come poucas calorias, come pouco macronutrientes, tudo desorganizado, porque na cabeça da galera é só reduzir para emagrecer. Então o cara mexe na dieta, começa a treinar todo dia, o cara não dá tempo de recuperação, a dieta é uma porcaria, e aí o que acontece? Eu treino até moderado, mas nessa combinação eu tenho a resposta imunossupressora ao exercício. Aí o que acontece? O cara fica gripado,
fica com infecção de vias aéreas superiores. Mulheres ficam também, mas também mulher tem um risco aumentado de infecção urinária, porque o canalzinho lá do xixi, né, a uretra é bem curtinho, enquanto do homem é grandão, da menina é pequenininho. Por quê? Porque aconteceu essa janela de oportunidade e é aqui que aumenta o risco de infecção. Por quê? Porque se eu estiver em imunodepressão e der uma lambida aqui, e não preciso nem lamber, tá? Eu posso simplesmente pegar aqui e coçar aqui o canto da boca, ó. Fazer assim, certo? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? O cara está desprotegido. Então a chance de acontecer um evento imunossupressivo em mim é maior e a chance disso acontecer uma infecção também é maior. Então, espero que você nunca mais esqueça a partir de hoje. Duas coisas importantes. Uma, para de dizer agora que é só o exercício que leva ao efeito imunossupressor. Não é só o exercício, é a combinação de fatores como o que é o seu treino, quanto tempo de descanso você dá entre sessões de treino, como é a sua alimentação, como é o seu sono, como é a sua percepção de estresse. Se eu for um cara que treino legal, o treino é adequado para a sua condição, mas sou um cara que como mal porque eu estou numa dieta restritiva para emagrecer, apesar do treino ser bom, eu vou ter uma resposta imunossupressiva porque eu combinei isso com uma dieta muito ruim. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Segundo ponto. O cara pode treinar no vigoroso? Pode. Vai ter resposta imunossupressiva? Depende. Depende desta combinação. Então esse é o ponto. Agora qual que é o outro ponto? É o cara agora numa situação de exercício dentro do Covid-19, dessa zona toda que você está acompanhando. Para de dizer que exercício aumenta a imunidade. Porque a frase está incompleta. Tá com aumento de todo mundo pegar um vírus aí. Então vamos colocar os sedentários, os gordinhos para fazer exercício agora, porque o exercício aumenta a imunidade. Para de dizer esse troço. Por quê? Porque é verdade. O exercício aumenta a imunidade de forma crônica, a longo prazo, para o cara que é treinado, para o cara que é condicionado, para o cara que treina regularmente. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu sou um sedentário e eu tinha planejado semana agora começar a fazer exercício. Por quê? Porque eu vi dizer que o exercício melhora a imunidade e como nós estamos num risco de infecção agora, todo mundo ser infectado, então agora eu vou começar a fazer exercício para melhorar o meu sistema imune, para me proteger contra o Covid-19. Que pariu, velho! Exercício melhora a imunidade de quem treina regularmente, de quem já é condicionado, de quem já é treinado, de quem já está há alguns meses treinando regularmente. Exercício não melhora a imunidade do iniciante de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Aí sabe o que acontece? O cara começa a fazer treino amanhã, certo? O cara está acostumado a fazer exercício moderado? Não. O cara está acostumado a fazer treino 3, 4, 5, 6 vezes por semana? Não. Aí o cara vai para o treino, o sistema imune faz assim, ó, aumenta, e aí depois ele tem uma leve imunossupressão, certo? E depois volta aqui, depois de 5, 6 horas. Aí o cara começa a sentir a garganta arranhando. Aí o cara começa a sentir a garganta coçando. Eu vou dar um exemplo melhor. Quem aqui já foi num centro esportivo, ou num hospital, ou num ambulatório fazer teste de esforço na bike ou na esteira? Quem aqui? Eu tenho certeza que aqui tem gente que alguma vez na vida fez o seguinte. Você foi no hospital e foi fazer um teste de esforço correndo na esteira. Só que você foi em qual condição? Você foi na condição de sedentário.
Você não estava treinando. Você foi fazer um check-up. E nesse check-up passaram o teste de esteira. Aí tu chega lá, põe o short e vai lá. E aí tu começa a caminhar. Aí caminha e você está pensando assim, puta, isso é um teste de esteira? Que bosta, é só isso aqui? Aí de repente, aquela menininha de óculos e jaleco está lá, começa a apertar os botões do mal. Só que o botão do mal é o botão que acelera a esteira e ao mesmo tempo que acelera é o botão que aumenta a inclinação. Aí tu começa a trotar, aí começa a correr, e aí tem uma rampa, e aí você começa a... E a baixinha, vai, e você... A frequência ventilatória alta, o volume corrente alto, entrando ar pra caramba no pulmão, saindo ar pra caramba do pulmão, puxando esse ar cheio de vírus aqui pra dentro, puxando esse ar cheio de bactéria aqui pra dentro. E olha, em repouso tava assim, né, cara, tranquila a respiração, entrando pouco ar, saindo pouco ar. Aí tu vai pro teste de esteira... Puta, você aumenta pra caramba a quantidade de ar que transita pelo trato respiratório superior, cara. Aí tu acaba o teste de esteira, vai pra casa, sabe o que acontece? 6, 8, 10 horas depois, começa a doer a garganta. Começa a arranhar a garganta, você começa a ter calafrio. Por quê? Porque tu foi lá, fez o treino intenso pra caramba, tu come mal pra caramba, você dorme mal pra caramba, você é estressado pra caramba, então você teve um efeito imunossupressor, entrou um monte de patógeno pela ventilação e a garganta dói. Então uma coisa é o cara se treinar. Esse cara treinado, esse cara condicionado, comparado com um cara que não treina, a imunidade dele é mais eficiente. Ele é mais protegido contra risco de qualquer infecção por qualquer patógeno. Agora, se eu pegar o cara que é sedentário, e em geral esse cara come mal, dorme mal, descansa mal, puta, tudo uma zona. Em geral acontece o quê? Mesmo que eu dê treinos menos intensos, combinado com comer mal, descansar mal, dormir mal, blá blá blá, esse cara pode ter uma resposta imunossupressiva. Uma das principais explicações por que o iniciante não deve ir todo dia na academia é justamente para dar tempo do sistema imune dele descansar e se adaptar nesse processo, tá bom? Tá bom? Ah, professor, mas eu vou dividir o treino, eu vou fazer treino A, B, C, A, B, C. Mesmo assim, para um iniciante, quando você fala assim, venha 2, 3 vezes por semana, uma das razões dessa frase é dar tempo para o seu sistema imune. Então a pergunta seria, um sujeito sedentário que quer começar a treinar com você amanhã, com uma ordem do governo dizendo para você evitar aglomerações, a pergunta é, você deve começar o treino, sim ou não? Resposta, depende e você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Por que você vai ter que escolher? Porque você tem que avaliar o contexto da pessoa. Uma coisa é a pessoa fazer uma caminhada, outra coisa é a pessoa fazer o quê? Outra coisa é você levar a pessoa, botar na musculação, fazer um treino cardiorrespiratório, tudo na mesma sessão. Pessoa come mal? Come. Pessoa dorme mal? Dorme. Pessoa é estressada? É estressada. Então você precisa avaliar se esse é o melhor momento. Esse, eu vou te dizer, eu falo por mim, a minha decisão. A minha decisão é, a Raquel quer começar a treinar na academia essa semana. Nessa semana ela não vai. Enquanto não sair do isolamento social, que isso tende a piorar, ela não vai para a academia. Por quê? Porque a chance de ela ter uma imunossupressão lá é alta e a chance de ela aumentar o risco de infecção pelo Covid-19 é alto e, portanto, ela não vai para a academia nessas próximas semanas. Eu decidi, baseado em quê? Baseado no histórico. Estressada, sedentária, muita coisa para fazer, teve 3 meses do ano para começar exercício, não começou, então agora ela vai esperar. Ok? Beleza? Sacou? Por quê? Porque eu estou protegendo ela disso e tendo um aumento do risco desnecessário disso daqui. Por quê? Porque aí traz para casa, tem a Júlia, tem eu, tem a mãe dela, que é risco, a mãe dela tem quase 80 anos, todo mundo ela é do grupo de risco, a mãe dela, e portanto aumenta o risco sem ter a necessidade. Ok? Ok? Todas
essas informações que eu estou te passando aqui agora, nessa segunda parte, elas estão em qual artigo? O artigo do Glasson e do Williams, Intense Exercise Training and Immune Function, de 2013, que foi publicado na Nestlé Nutrition Institute Workshop. Beleza? Sacou? Beleza? Então, a pergunta agora é exatamente a seguinte. A pergunta agora é a seguinte. Professor, mas eu tenho meus alunos. Se bem que eu já recebi o WhatsApp aqui que tem uma ordem para academias de Brasília a fechar as portas amanhã. E provavelmente isso deve acontecer nos outros dias. Muito bem. O seu aluno que está treinando com você, que provavelmente você vai migrar para um programa de exercício para ele fazer em casa, ou um programa de exercício para fazer no parque. Deixa eu falar, os artigos aos poucos a gente vai fazer no post também, né? A partir de amanhã, turma, eu vou fazer post de todos esses artigos e vou dar um jeito de chegar até vocês esses artigos. Ficam tranquilos. Aliás, agora, eu fiz um post agora à noite, que entrou agora à noite, era mais ou menos umas 8 horas, falando assim, você quer um artigo na língua portuguesa que fale sobre imunologia e exercício? Então, terminando a live, vai lá no feed, tem o post, é só você marcar 3 pessoas e me mandar um direct, que depois, a partir de amanhã, eu vou responder e vou mandar um artigo em português para mostrar para você, célula por célula do sistema imune, o que acontece aqui no período de exercício e no período pós-exercício para diferentes modelos de treinamento. Beleza? Ok? Estou citando, para depois não vir alguém aqui e falar assim, ai, mas você não cita a fonte. Porra, estou citando a fonte, cara. Tá tudo anotado aqui, a live vai ficar salva também. Ó, anotei tudo aqui, velho, ó. Anotei tudo aqui porque eu tenho que falar pra você na live, com todas as referências, pra você não perder nada, beleza? E a live vai ficar salva, só que o Instagram, o máximo que fica é 24 horas pelo Instagram, não é coisa da gente. Então, beleza. Vamos lá, vamos voltar aqui então. Vou apagar aqui. Enquanto a Raquel vai respondendo as perguntas aí, eu vou escrever umas coisas aqui que é pra você anotar. Eu poderia ditar, mas eu prefiro escrever para você anotar, beleza? Então, o que perguntaram foi que se o exercício na água, porque como que dilata, né, vasodilata, tudo se ajuda também na imunidade. Cara, qualquer tipo de treino que cria resposta vasodilatatória, e aí não é só treino na água, tá? É que o treino na água isso é inerente, mas qualquer modelo de treino aeróbico, dependendo da intensidade, obviamente, isso leva a resposta vasodilatatória, a própria musculação. Isso ajuda na imunidade, mas de novo, eu sou sedentário, eu tenho excesso de peso, eu durmo mal, eu como mal, meu corpo é um homem de ferro. Amém! Eu vou fazer exercício porque eu não estou nem aí pro Covid-19, cara. Então faz exercício leve. Faz coisa leve, tranquila. Não vai me inventar de querer fazer modelos mais intensos por agora. Porque, de novo, o exercício protege a imunidade de quem? De quem já está treinando. É o cara que já está há vários meses treinando de forma frequente. Ai não, eu tô com medo do coronavírus. E aí, agora eu escutei dizer que exercício aumenta a imunidade. Eu sou sedentário, sou fumante, sou gordo, sou pré-diabético, vou começar amanhã. Puta, tiro no pé, velho. Não é uma sessão de treino que aumenta a tua imunidade para ficar mais protegido. Não são 2 sessões de treino, não é uma semana, não é um mês. Você precisa de pelo menos aí uns 5, 6 meses para esse sistema imune começar a falar assim, mano, tô ficando top, hein? Tava aqui, cresci pra cá, agora eu vou crescer pra cá, eu virei uma máquina de defesa. Saibam bem do que você quiser que eu tô uma máquina de defesa, beleza? Eu quero escrever umas coisas aqui, se a live acabar, a gente sai e entra de novo. A gente entra de novo, porque provavelmente vai ter mais uns 10 minutos de live. Aí uma coisa aqui, enquanto o professor escreve, que eu vi, sobre consultoria online, se é uma boa. É assim, pegar os alunos que estão no presencial e você começar a fazer consultoria online para eles, manter o treino, mesmo que for o recomendado, essa é na mesma intensidade ou a menos, né? Menos do que ele faz de intensidade em casa. Cara. Sim, agora um aluno novo que nunca treinou, aí entra no que o professor acabou de falar. Ó,
eu vou dar algumas dicas para vocês. E outra coisa, que nem a Maria perguntou, ela que sofreu um acidente, que não tá treinando. Tem que continuar fazendo a mesma coisa que ela tá fazendo, não mudar. Mesma coisa, agora eu quero começar a fazer uma dieta restritiva. Tirando se for coisa de saúde, porque agora eu tô hipertenso, eu tenho que cortar o sal, tenho que cortar o açúcar porque tá diabético. O resto é para continuar fazendo o que já faz. Pode ficar mais saudável, mas não pode restringir as calorias porque cai na imunossupressão de novo até o corpo se adaptar. Cara, para você ver, ó. Eu organizei a live aqui numa folha, porque como eu ia usar a lousa, tudo isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó. Tudo isso que está aqui, ó, tudo isso que está aqui, é o que você pode fazer para adaptar o programa de treino do seu aluno treinado, do seu aluno que já treina regularmente, para ele continuar mais protegido contra o Covid-19, ok? É tudo isso aqui, ó, envolve tudo isso daqui, mais isso daqui. Eu vou colocar aqui na lousa alguns pontos principais, e aí eu vou ler aqui porque é muita coisa, tá? Mas assim, fica sossegado que ao longo da semana eu vou fazer uma série de posts sobre isso daqui para você ficar mais por dentro do que está rolando, beleza? Então eu só vou, enquanto a Raquel vai falando aí, eu só vou colocar algumas coisas que pra gente anotar aqui, depois eu vou falando ela, beleza? Então, para quem já estava em dieta restritiva, tem que avaliar quanto tempo que já tá, se o corpo já acostumou, o organismo já acostumou com essa dieta. Agora, uma coisa, eu não tô e vou começar hoje, né? A dieta restritiva ou mudar muito o que eu já estou fazendo, né? Então, tem que continuar próximo do que o organismo já está acostumado a fazer para não ter o risco da imunossupressão. Mais pergunta. Beleza, vai falando aí. Então perguntando se a glutamina é uma boa para aumentar a imunidade. Para. Ou algum outro suplemento. Para. Não tem suplemento de glutamina que aumente a imunidade. O que aumenta a imunidade? Eu vou te falar o que aumenta a imunidade. Anota aí. O que aumenta a imunidade? Vamos lá. O que aumenta a imunidade são dois aspectos. O primeiro aspecto é prevenção de transmissão de patógeno. Primeiro, lavar as mãos, velho. Lavar as mãos. Pô, a gente vive num país onde as pessoas vão no banheiro e não lavam a mão. O cara não dá descarga. Mija pra fora, não consegue apertar um botão para dar descarga e ainda não lava a mão. Então, lava a mão. Lava a mão. Evitar contato próximo com pessoas infectadas. Evitar contato das mãos com a boca, com o olho, com o nariz. Evitar compartilhar objetos pessoais. Garantir a limpeza da área de alimentação, de onde você come. Manter uma boa higiene alimentar. Cara, lavar essa salada direitinho, né não? Evitar contato com itens que são manipulados. Por exemplo, agora, para quem vai andar de transporte público amanhã, cara, eu não sei como você vai fazer isso, mas evita segurar no corrimão. Evita segurar no corrimão do metrô, beleza? Evita abrir a mesma porta que todo mundo. Sei lá como que você vai abrir. As pessoas estão se cumprimentando agora não mais com aperto de mão, mas com o pé assim, ó, aperto de pé. Então esses são os aspectos que melhoram a imunidade. Aqui não tem glutamina. Agora vamos para o outro lado. O outro lado é de exercício. Glutamina, você não tem um estudo, ou vários estudos que vêm controlados mostrando que glutamina aumenta a resposta imune. Até porque o meu corpo fabrica glutamina a partir daquilo que eu como. Então é só comer bem. Sabe qual é o problema? É que as pessoas não comem bem, e por não comer bem, as pessoas ficam quer um troço para suplementar. Quer ver? Uma pergunta aqui. Se grávida, treinada, o que faz? Continua fazendo a mesma coisa. Treinada vai entrar aqui, eu vou falar. Você quer ver uma coisa? O que é suplementação? Suprir aquilo que a dieta não supre. Legal. Aí o cara fala assim, eu vou comprar glutamina e vitamina C. Então eu vou tomar glutamina e vitamina C porque eu escutei dizer que melhora o sistema imune. A pergunta é,
Você tem déficit nutricional de glutamina? Qual a resposta? Não sei. Legal, mas vamos dizer que você tem um déficit. Esse déficit é desse tamanho ou é desse tamanho? Resposta? Não sei. Vamos dizer que o déficit é desse tamanho. Será que dá para eu suprir esse déficit mexendo na sua dieta aí agora? Resposta? Não sei. Então a pergunta é, quanto que você sabe que você tem que tomar de glutamina se você não sabe, primeiro, se tem deficiência ou não, segundo, se você não sabe o tamanho da deficiência, porque é pelo tamanho da deficiência que você vai ajustar a dose, entendeu? E se eu puder melhorar a sua dieta para poder sanar isso, ou parcialmente sanar isso, a outra parte viria da suplementação. A pergunta é, eu sei quanto é? A resposta não. Então, suplementação é para cara que come mal, cara que treina mal. Primeiro você tem que treinar bem, depois comer bem, para depois avaliar, para saber se é necessário ou não. Beleza? Deixa eu colocar mais 2 itens aqui, que são 2 itens importantes, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá. O que você pode fazer agora que a ciência sugere? Ó, existem várias coisas que a ciência sugere que numa situação onde você tem um risco aumentado de contrair uma ação viral, que você deve ajustar o programa de treino do seu aluno que já treina, tá bom? Existem várias coisas que você pode ajustar. Eu coloquei na lousa aqui algumas delas, mas cara, eu tenho tudo isso aqui anotado, ó. Tudo isso aqui anotado, beleza? Então se a live acabar, a live deve estar acabando em 2, 3 minutos, se a live acabar, só dá 1 minutinho pra gente gravar o vídeo lá, e aí você volta aqui comigo, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Teu aluno vai te mandar o WhatsApp amanhã e o que você tem que reforçar para o seu aluno? Primeiro, os aspectos de prevenção de doença de transmissão do patógeno. Então, reforçar para o seu aluno, ele já sabe disso, mas ele tem que ouvir da tua boca. Reforçar, lavar as mãos mais vezes ao longo do dia. Evitar contato mais próximo com pessoas infectadas. Evitar colocar as mãos nos olhos, na boca e no nariz. Evitar compartilhar objetos pessoais. Evitar, tu vai andar de ônibus, cara, eu não sei como você vai fazer isso, mas é a sugestão. Evitar segurar no corrimão onde todo mundo segura. Cuidado com itens que são compartilháveis, né? Como por exemplo, abrir a porta, a maçaneta, todo mundo põe a mão, essas coisas todas. Legal? Vamos para o exercício. Você vai ter que fazer algumas adaptações no exercício nesta fase aguda de pandemia, tá? Nesta fase aguda de pandemia, para aquele seu aluno que já treina, você tem 2 caminhos que você pode seguir. O primeiro caminho, tu está treinando nesse volume, nessa intensidade, esses modelos de treino, continue, não mude nada, que é um caminho que você pode seguir, mas acho importante você criar pequenas adaptações nesse caminho, ok? Vamos lá, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que obrigatoriamente, vamos colocar aqui em relação ao treino, você tem que evitar treinos mais prolongados. A literatura coloca que para praticante convencional de atividade física, não é um atleta de alto rendimento, a literatura coloca o seguinte, a gente tem que gerenciar esse microciclo de treinamento. O que é gerenciar o microciclo de treinamento? O microciclo é a semana de treino, certo? Então, por exemplo, para as próximas 3 semanas, o que está previsto aí na sua periodização? Então, abre lá a periodização, vê lá o que está previsto e tem uma coisa que é importante aqui, para gerenciar esse microciclo. Primeiro, fazer treinos mais curtos. Evitar treinos de 1 ou mais horas. Então, treino de 1 hora ou mais é para evitar. Mesmo o aluno que já está fazendo um treino mais volumoso. Nessas próximas 2, 3 semanas, é sugerido você reduzir um pouquinho o volume de treino
e fazer com que essa sessão de treino tenha aproximadamente aí 45 minutos, beleza? Ok? Legal. Segundo, então você vai fazer treinos mais curtos. Vai acabar, 30 segundos para acabar. Então é o seguinte, turma, 30 segundos para acabar, a Raquel vai gravar só vou o vídeo publicar aí. E voltar. Vai publicar e em 1 minuto a gente volta para cá, que eu tô te dando sugestões de treino agora, beleza? Volta para cá. Eu falei que 1 hora não ia dar tempo, ainda tem um monte de coisa para falar, volta para cá então. Beleza? Vai, volta. Tira print nessa tela.